Esta é uma pessoa que nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Quando ela morre, sua alma é separada do corpo e colocada no que a Bíblia chama de partes mais baixas da terra. Você sabia que a palavra inferno não aparece em nenhum lugar da Bíblia? Na verdade, a Bíblia descreve 6 câmaras diferentes de punição onde os ímpios são colocados após a morte. A palavra hebraica usada aqui em Provérbios, por exemplo, é Sheol. Sheol é descrito na Bíblia como um lugar abaixo da terra para onde as pessoas vão quando morrem. É o que você e eu poderíamos chamar de mundo dos mortos hoje. Jesus e os escritores do Novo Testamento o chamaram de Hades, que é apenas a tradução grega de Sheol. Mas aqui está a parte surpreendente. Tanto ímpios quanto justos iam para lá, apenas em compartimentos diferentes dentro do Hades. Isso nos leva à câmara número 2. A descrição mais vívida que temos das próximas 2 câmaras está no famoso relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro. Nessa história, tanto um homem rico egoísta, sem nome, quanto um mendigo chamado Lázaro, morrem. Ambos descem ao Hades, mas para câmaras diferentes. O homem rico foi para um lugar de tormento dentro do Hades. O relato nos diz que ele estava em um estado consciente de sofrimento, queimado por chamas que não o consumiam. A Bíblia tem alguns nomes para essa segunda câmara. Provérbios diz: o inferno e a perdição nunca se fartam. Novamente, a palavra inferno aqui é Sheol e perdição é o nome próprio Abaddon em hebraico. Abaddon sempre é usado negativamente como um lugar dentro do Sheol, onde os ímpios são atormentados após a morte. Outra palavra usada para descrever essa câmara é o poço, empregada da mesma forma que Abaddon no Antigo Testamento. Se tanto o homem rico quanto Lázaro foram para o Sheol após a morte, e sabemos onde o ímpio homem rico foi, para onde Lázaro foi? Ele foi para a câmara número 3. A Bíblia diz que, quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para um lugar chamado Seio de Abraão. Hoje, não usamos muito a palavra seio, mas o termo basicamente significa peito. Na cultura hebraica, se você fosse convidado para jantar com um amigo próximo, era comum que um dos convidados mais queridos reclinasse a cabeça no peito, ou seio, do anfitrião, já que não se usavam cadeiras e todos comiam próximos ao chão. Por exemplo, foi isso que o apóstolo João fez na última ceia com Jesus. Portanto, seio de Abraão é uma expressão hebraica que significa o banquete de Abraão, onde você é seu convidado amado na vida após a morte. Era um lugar de conforto e paraíso, para onde pessoas justas como Moisés e Lázaro iam após morrerem. O mais interessante sobre o seio de Abraão é que ele estava diretamente em frente a Abaddon. Jesus nos diz que o homem rico conseguia ver e até ouvir Abraão e Lázaro no paraíso. O homem rico estava tão atormentado pelas chamas do poço que implorou a Abraão para que Lázaro molhasse o dedo na água e refrescasse sua língua. Mas Abraão respondeu que isso era impossível, porque um grande abismo separava as 2 câmaras. No entanto, hoje, o homem rico e todos os outros ímpios em Abaddon não podem mais ver ninguém no seio de Abraão, porque ele está completamente vazio. A Bíblia nos diz que, depois que Jesus morreu, ele desceu ao Hades e levou cativo o cativeiro. Ou seja, todos os santos do Antigo Testamento foram tirados do seio de Abraão por Jesus e ascenderam com ele para a presença de Deus no céu, onde estão até hoje. Isso pode surpreendê-lo, mas nem mesmo os que estão em Abaddon ficarão lá para sempre. Eles serão removidos e levados para a câmara número 6. Mas antes, precisamos olhar para a próxima câmara, que também está dentro do Hades. Diferente de Abaddon, essa câmara não está selada, ou seja, aqueles que estão lá podem sair e entrar livremente. Quem tem esse privilégio atualmente? Demônios. A Bíblia chama essa câmara de abismo, também chamado de poço sem fundo, no livro de Apocalipse. Esse lugar nunca é associado a seres humanos, apenas a demônios. E aparentemente, eles não gostam nada desse lugar. A Bíblia nos diz que, quando Jesus expulsou a legião de demônios do homem da região dos Gerazenos,
os demônios imploraram para que Jesus não os enviasse ao abismo, mas para um rebanho de porcos. Eles preferiram se jogar de um penhasco a serem mandados para lá. O livro de Apocalipse nos diz que Deus, eventualmente, trancará Satanás e seus demônios no abismo, até que também sejam levados para um lugar muito pior, a câmara número 6. Mas antes de falarmos sobre a sexta e mais horrível câmara, você precisa conhecer a câmara número 5, que também está no centro da terra. O livro de Gênesis nos diz que Deus estava irado com todo o mal na terra, mas especialmente porque seus próprios anjos se rebelaram contra ele, dormindo com mulheres humanas. Absolutamente insano. Sabemos como a humanidade foi julgada por isso. Lembra do grande dilúvio? Mas você já pensou em como os anjos foram julgados? A Bíblia diz que Deus os lançou no inferno. A palavra usada aqui é o nome próprio Tártaro. Diz que Deus os prendeu em cavernas de trevas. Isso significa que, diferente dos demônios no abismo, os anjos caídos no Tártaro não podem sair de suas prisões individuais. Ok. Então, as 5 primeiras câmaras que discutimos até agora são coletivamente consideradas a primeira morte e são apenas locais temporários de espera. Um dia, Deus esvaziará completamente todas as almas ímpias do Hades. Ele então reunirá as almas humanas com seus corpos físicos e destruirá todo o mundo dos mortos, junto com o resto da terra. Cada pessoa ímpia será julgada por todas as suas más ações no que a Bíblia chama de grande trono branco. Finalmente, todos que foram tirados do Hades serão lançados na mais horrível câmara de todas. Câmara número 6. Essa câmara é chamada de Segunda Morte e dura para sempre. É mais terrível do que todas as câmaras que discutimos até agora. Mas antes de falar sobre o que a Bíblia diz sobre a câmara número 6, provavelmente há uma pergunta te incomodando durante este vídeo. Como um Deus amoroso pode mandar pessoas para esses lugares horríveis? Para responder, imagine que 1000 terroristas invadissem sua cidade e cada um deles assassinasse pelo menos uma pessoa. Finalmente, a polícia os prende e os leva a julgamento. A pergunta é: todos os 1000 terroristas deveriam ser presos? Se todos os 1000 assassinaram alguém, é claro que deveriam ser punidos. A punição seria justa. Você não esperaria que um único deles fosse perdoado por seus crimes hediondos. E, no entanto, Deus perdoou e ofereceu perdão a todos que o aceitam, apesar de termos pecado contra um Deus santo e perfeito. A verdade é que temos uma visão muito distorcida do nosso próprio pecado. Nenhum de nós se compararia a esses terroristas, mas por causa da santidade de Deus, Ele vê o pecado de uma forma muito diferente da nossa. Quando Ele vê nosso pecado, Ele vê um mal em nós que merece punição eterna. É por isso que Jesus, cheio de amor e graça, falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Cada um de nós merece ser colocado na 6ª câmara de punição eterna, da qual falaremos em breve. É por isso que Cristo teve que morrer. Ele tomou o inferno sobre si mesmo para que nós pudéssemos ser declarados justos, se apenas crermos nele e em sua obra completa na cruz. É um pensamento sério considerar quantos experimentarão a punição eterna. E tenho certeza de que muitos de vocês estão pensando: e aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Eles realmente merecem ser enviados ao inferno? Se você quiser que eu faça um vídeo completo respondendo essa pergunta, me avise nos comentários e colocarei um link na descrição quando o vídeo estiver pronto. Mas agora vamos finalmente falar sobre a câmara mais terrível de todas. Câmara número 6. A Bíblia chama esse lugar aterrorizante de Gina. O nome Gena significa literalmente Vale de Inom. E era o lugar real onde os reis ímpios de Israel ofereciam sacrifícios de crianças aos deuses falsos dos cananeus. Na vida após a morte, é o lugar para onde todos os demônios, anjos caídos e seres humanos ímpios serão enviados para sofrer a ira de Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz que é um lugar de escuridão total. Imagine nunca conseguir ver sua própria mão na frente do rosto. A Bíblia também se refere a Gena como o Lago de Fogo, porque é um lugar onde chamas queimam seus habitantes para sempre, sem nunca consumi-los. E qual é o combustível dessas chamas? Enxofre, que cheira a ovos podres.
por fim, e pior de tudo, a Bíblia diz que aqueles que são enviados para lá estarão constantemente chorando e rangendo os dentes, o que significa que todos lá estão fisicamente conscientes de sua dor e tormento por toda a eternidade. Agora, você pode estar pensando sobre a segurança de sua própria salvação, e é por isso que eu te encorajo a assistir a este vídeo aqui, para que você tenha plena certeza de que nunca irá para nenhum desses lugares terríveis que a Bíblia descreve.